E aí, aquela sensação de estar no limite, de esgotamento total com o trabalho, parece que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, não é mesmo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás disso, falando sobre um tema super importante, a síndrome de burnout. Entender essa condição é, sem dúvida, mais crucial do que nunca. E para guiar a gente nessa conversa, nós estamos usando as informações da Médio. O nosso objetivo aqui é bem simples e direto: informar. É trazer dados, fatos, para que todo mundo possa compreender de verdade o que é o burnout e como ele afeta a nossa vida. Então, para começar com o pé direito, vamos alinhar as coisas. A gente ouve muito falar em burnout, mas o que essa síndrome realmente significa? Vamos direto para a definição. Na essência, burnout é um estado de exaustão, mas a palavra-chave aqui, o pulo do gato, é a origem disso, um estresse que é crônico, contínuo e que não foi gerenciado, sempre ligado ao trabalho. É fundamental entender, não estamos falando de um dia ruim ou uma semana cansativa, mas de um processo longo e constante de esgotamento. E essa exaustão não é qualquer uma, ela ataca em 3 frentes ao mesmo tempo: a emocional, a mental e a física. Isso mostra que o burnout não é uma coisinha isolada, sabe? É um esgotamento completo que drena a energia de todas as áreas da nossa existência. E como essa história toda começa? Geralmente, o gatilho é uma sensação profunda de desequilíbrio. Acontece quando a pessoa sente que todo o esforço que ela faz não é valorizado, ou, pior ainda, que as demandas do trabalho são simplesmente impossíveis de serem cumpridas. Fica insustentável. Ok, agora que a definição está clara, a próxima pergunta é: como o burnout se instala? Identificar as causas e, principalmente, os primeiros sinais de alerta é o passo mais importante de todos para a gente poder prevenir. Se a gente olhar para o ambiente de trabalho, alguns fatores são quase sempre os vilões da história. Uma carga de trabalho que nunca diminui, aquela sensação de não ter autonomia nenhuma sobre as próprias tarefas e um ambiente cheio de conflitos. Tudo isso é um prato cheio, um terreno fértil para o burnout aparecer. E, além do ambiente em si, existem fatores que aumentam esse risco. Profissões que exigem uma dedicação emocional gigantesca, como na área da saúde ou na educação, são especialmente vulneráveis. Agora, some isso a uma sobrecarga de responsabilidades e aquela dificuldade de desligar do trabalho. Pronto, o risco dispara. E aqui a gente chega num ponto fundamental que gera muita confusão. Estresse e burnout não são de jeito nenhum a mesma coisa. Pensa assim: o estresse é uma resposta a uma pressão do momento, é pontual. Já o burnout é um estado crônico, é o resultado desse estresse que nunca vai embora. Entender essa diferença é vital. E como o nosso corpo e a nossa mente pedem socorro, os sintomas geralmente se dividem em 3 grandes áreas. Os físicos, como aquele cansaço que não passa nem com o feriado inteiro. Os emocionais, com sentimentos de desespero, ansiedade. E os comportamentais, como a vontade de se isolar de todo mundo e a queda no desempenho. É um quadro bem abrangente. Então, já vimos as causas e os sintomas. Mas qual é o verdadeiro custo de um burnout que não é tratado? Olha, as consequências podem ser bem profundas e, infelizmente, duradouras. É um erro enorme achar que o burnout é um problema que fica trancado no escritório. Ele transborda, ele vai para casa com a gente, afeta os relacionamentos com a família, com os amigos e rouba a nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de sentir alegria nas pequenas coisas. E a situação fica ainda mais séria quando a gente vê a forte ligação que o burnout tem com outras condições de saúde mental. Ele pode ser o estopim ou piorar quadros de depressão e ansiedade, o que só reforça o quanto é urgente procurar ajuda e intervir o quanto antes. Mas diante desse cenário todo, vem a boa notícia. Existe um caminho de volta. Sim, a recuperação é totalmente possível. Então agora, vamos focar na solução, nas ações concretas que podem ser tomadas. A pergunta de $1 milhão é: como ter certeza de que é isso mesmo? E, mais importante, o que fazer a respeito? Vamos explorar agora os passos para o diagnóstico e as formas de tratamento. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é que diagnóstico não é achismo. Não é algo que a gente faz por conta própria. Ele precisa, obrigatoriamente, ser feito por um profissional de saúde mental. É essa pessoa que vai fazer uma avaliação completa para confirmar a condição. E o tratamento? Bom, não existe uma pílula mágica. Geralmente uma combinação de várias coisas. Terapia para lidar com as questões emocionais, mudanças práticas na rotina e na carga de trabalho e muitas vezes uma reavaliação mais profunda dos nossos objetivos de vida e de carreira.
Bom, a gente está chegando ao fim desta nossa análise e eu queria agradecer de coração a sua atenção e o seu tempo dedicados a um assunto tão relevante. E para fechar, a mensagem principal, a que precisa ficar, é esta. Compreender o burnout, saber o que ele é o primeiro passo, é fundamental. Mas o passo seguinte, aquele que realmente muda o jogo, é buscar ajuda profissional. É esse movimento, essa coragem, que inicia o verdadeiro caminho para a recuperação e para o bem-estar. O apoio especializado faz toda a diferença.